O que aconteceu ontem, no dia 9 de junho, em Roma, no Palácio della Consulta, deveria acender um sinal de alerta vermelho para todos nós, descendentes de italianos. A Corte Constitucional se reuniu para julgar o futuro da nossa cidadania por direito de sangue, o nosso iuris sanguinis. Mas a pergunta que não quer calar é: por que eles tentaram apagar as luzes? Por que o sinal ao vivo foi cortado? Sejam muito bem-vindos ao canal Ítalo Brasiliano. Se você defende seu sangue, a sua história e o seu passaporte, já aperte o botão de curtir e se inscreve aqui. O que eu vou te contar hoje é grave. Uma audiência crucial sobre os casos de Campobasso e Mantova, que discutem as restrições absurdas do artigo 3 bis contra o nosso direito, virou palco de um vai-vem escandaloso nos bastidores da comunicação. Vamos entender a mudança de postura da Corte, o medo da repercussão, a defesa do Estado e a voz dos nossos advogados. Vamos aos fatos, porque o que aconteceu nos bastidores ontem, no dia 9, beira o absurdo. A Corte Constitucional havia divulgado oficialmente que a transmissão da audiência seria feita ao vivo, em tempo real. Toda a comunidade de ítalo-descendentes, advogados ao redor do mundo, se preparou para assistir. Mas, de repente, as regras do jogo mudaram. Por que eles mudaram de ideia em cima da hora? A verdade é que o clima azedou para o lado deles. A repercussão internacional e a mobilização das redes sociais e na imprensa jurídica já estavam gigantescas. Com medo do tamanho da pressão popular ao vivo, de milhares de pessoas assistindo e comentando, o que em tempo real, os absurdos que seriam ditos ali dentro, a Corte recuou e cortou o sinal do live stream. Mas olha que ironia, a pressão foi tão forte, o barulho foi tão grande denunciando esse ato de censura velada, que eles liberaram a gravação da audiência logo após o encerramento. Ou seja, não queriam o escrutínio em tempo real. Mas o medo de um escândalo ainda maior por falta de transparência fez com que eles recuassem e soltassem o vídeo gravado. Uma tentativa clara de conter danos porque viram que a comunidade não ia aceitar esse apagão em silêncio. Mas o que foi dito lá dentro e que eles eles queriam blindar lá ao vivo? Vamos ao argumento do Estado. O advogado do Estado, Avvocatura dello Stato, defendeu com unhas e dentes as restrições da nova reforma legislativa. Eles usaram aquela tese que vem ganhando força desde a polêmica sentença número 63. O argumento central do Estado é de que a cidadania não pode ser um direito ilimitado e sem vínculos práticos. O advogado do Estado defendeu que o parlamento tem a soberania de mudar as regras do jogo para exigir o chamado legame efetivo, ou seja, o vínculo real, cultural ou residencial com a Itália atual. Eles tentam pintar os descendentes como pessoas que buscam um passaporte de conveniência, ignorando completamente o valor histórico e econômico da nossa comunidade. O Estado também disse que os ítalos descendentes tinham a opção de procurar a justiça. Se a fila estava demorando, poderiam ter procurado a justiça. Mas que ironia! É a própria justiça que estava sobrecarregada e que o governo usou como argumento para implementar a lei de 2025. Mas o Estado não falou sozinho. Os advogados que nos representam defendem as causas de Campobasso e Mantova, deram um verdadeiro show de direito constitucional no vídeo, que agora todo mundo vai poder ver, A opinião e a linha de defesa desses juristas foram cirúrgicas, destruindo o argumento do Estado em 3 pontos fundamentais. O direito do sangue originário. A cidadania iuris sanguinis não é um favor ou um bônus que o governo atual decide dar. Nós já nascemos italianos. A ação judicial apenas pede que o Estado reconheça o que já corre nas nossas veias. Tem a inconstitucionalidade e retroatividade. As alterações do artigo 3 bis
violam o princípio da razoabilidade e a segurança jurídica. Não se pode mudar a lei hoje para prejudicar processos e expectativas legítimas baseadas em uma tradição secular. Tem a violação do direito europeu. Os advogados lembraram à Corte que o status de cidadão europeu é fundamental e que privar os indivíduos desse direito de forma genérica e sem proporcionalidade fere os tratados internacionais. Amigos do canal, o julgamento põe em xeque a interpretação da lei. O recuo da Corte, que primeiro barrou ao vivo e depois liberou a gravação pelo medo da nossa reação, só prova uma coisa: a nossa união incomoda e a nossa voz tem poder. Ainda estamos aguardando a publicação oficial da decisão final da Corte após as deliberações de ontem. Mas a mensagem dos nossos advogados foi clara e ficou registrada para o mundo. A nossa ligação com a pátria dos nossos avós não se apaga com medo de transmissão ou canetadas políticas. E você, o que achou dessa postura da Corte de prometer o ao vivo, recuar pelo medo da repercussão e depois liberar o vídeo gravado? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua opinião é fundamental para movimentar o algoritmo e fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Compartilhe este vídeo nos grupos de cidadania italiana da sua família. Mostre que estamos de olho em tudo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e te vediamo ao próximo vídeo. Tchau!